Para mim, a forma como eu vivo a minha vida começa sempre pela forma como eu penso e por isso eu dou uma grande importância ao mindset, à forma como eu penso e tenho sempre uma especial atenção aos meus pensamentos durante o dia porque sei que isso vai impactar depois a forma como eu passo o meu dia. Eu gosto de pensar se eu quero ter um dia mais feliz, então eu tenho que ter pensamentos felizes ao longo do dia. Se eu quero ter uma vida mais saudável e um dia mais saudável, eu tenho que ter pensamentos saudáveis e eu gosto até de pensar sobre a minha mente e sobre os pensamentos até como penso sobre o meu corpo, ou seja, se eu quero ter um corpo feliz, saudável e nutrido, eu tenho que fazer uma alimentação saudável, nutritiva, certo? Então eu tento também fazer o mesmo com a minha mente e tento pensar da mesma forma relativamente à minha mente e por isso eu queria deixar-vos aqui algumas dicas sobre como é que podemos ter um mindset de crescimento, um mindset mais positivo no dia-a-dia. São dicas super práticas que eu própria aplico no meu dia-a-dia que me ajudaram imenso hoje a ser a pessoa que eu sou e ainda me ajudam hoje em dia e sei que me vai ajudar para o futuro também ter estas dicas e ter estes hábitos também que vou partilhar com vocês relativamente ao mindset e relativamente à forma como nós pensamos. É super importante nós darmos aqui atenção a este assunto, por isso bora lá para as nossas dicas. E a minha primeira dica é ler livros de desenvolvimento pessoal. Eu até tenho um vídeo aqui no canal sobre 5 livros de desenvolvimento pessoal que eu adoro, são livros que eu consulto mesmo regularmente, por isso eu vou-vos deixar esse vídeo também aqui na descrição, mas para mim ler livros de desenvolvimento pessoal é como se eu estivesse a alimentar a minha mente com as coisas que eu quero que ela tenha dentro dela, ou seja, eu ao estar a ler livros de desenvolvimento pessoal estou também a adotar pensamentos de outras pessoas, estou a abrir a minha mente a outras coisas também que provavelmente eu nem sabia que existiam se eu não lesse naqueles livros. Estou também a conhecer-me e ajuda-me imenso depois ao longo do dia e ao longo das semanas e ao longo da minha vida, tem-me ajudado imenso a viver uma vida mais feliz, uma vida mais saudável também, por isso eu aconselho-vos sempre a vocês lerem livros ou então também a ouvirem podcasts, é uma coisa que eu também gosto muito de fazer quando não tenho a oportunidade de ler livros, por exemplo quando estou a cozinhar ou quando vou dar um passeio a pé, enfim, quando estou no banho, até já aconteceu quando estou no banho, colocar um podcast, a ouvir o podcast, ajuda-me imenso mesmo a ter um mindset muito mais alinhado com aquilo que eu quero, muito mais saudável, muito mais feliz. Quando ia para o trabalho, quando trabalhava fora de casa, eu também fazia isso, eu colocava podcasts no carro, ou seja, quer seja ouvir podcasts, quer seja ouvir um audiobook, um livro que seja lido para nós e nós vamos ouvindo no carro, vamos ouvindo assim no dia-a-dia, isso sim é alimentarmos a nossa mente com coisas positivas, com coisas que nos vão ajudar ao longo do dia. Ler livros também é uma ótima forma, mas se não têm tempo ou se não conseguem dar prioridade a ler um livro e só conseguem fazer, por exemplo, no fim de semana ou nas férias, então eu recomendo imenso ouvirem podcasts, audiobooks, ajuda imenso mesmo. Por exemplo, eu percebi-me cada vez que ia trabalhar, uma coisa que acontecia era que passavam sempre notícias negativas na rádio e eu ia ouvir rádio, mas depois havia ali um momento da rádio em que começavam a dar as notícias e eram notícias sempre negativas e eu começava o meu dia daquela forma, já a irritar-me, a ficar chateada com aquilo e então eu decidi que ia começar o meu dia de forma diferente, não queria ir para o trabalho já chateada com o mundo e comecei a ouvir podcasts, ajudou-me bastante, por isso deixo-vos aqui também esta dica, ler livros, ouvir podcasts, ouvir audiobooks, enfim, aquilo que vocês conseguirem trazer para a vossa vida, isso é o ideal. A minha segunda dica é rodeia-te de pessoas que te inspiram e que te ajudam. Nós não temos controlo sobre algumas pessoas que entram na nossa vida, não é? Por exemplo, no trabalho nós não temos propriamente controlo sobre quem é que está a trabalhar connosco, mesmo que sejamos a dona da empresa ou as donas das empresas, há fornecedores, há clientes, há sempre pessoas que nós não controlamos e que entram na nossa vida e que acabam por nos rodear sem nós termos grande controle sobre isso. No entanto, redes sociais, por exemplo, eu aconselho-vos imenso a fazerem uma limpeza, eu diria mensal até, se não for mensal que seja anual, porque nós às vezes começamos a seguir algumas pessoas que até achamos que têm assim algum interesse, mas depois ao longo do tempo vamos passando o tempo nas redes sociais, vamos passando por esses posts dessas pessoas e que se calhar até nos deixam a sentir mal connosco mesmas, começamos a entrar em comparações, enfim, não nos inspiram de forma alguma e eu gostava que vocês, por exemplo, nas redes sociais começassem também a fazer esta limpeza de pessoas que já não vos inspiram, que vocês já não se
se identificam e começarem a seguir pessoas que realmente vos inspiram. Epá, que vocês veem os posts e vocês ficam, epá, também quero, também gostava de viver assim. Isto é possível viver assim, é possível ter esta vida e eu gostava de também ter esta vida. Outra sugestão que vos deixo aqui, que acho que é tão importante, eu farto-me falar disto, eu sei que sim, mas ter uma comunidade de apoio, ter uma comunidade onde nós consigamos encontrar pessoas que estejam alinhadas com os nossos objetivos, uma comunidade onde nós consigamos nos sentir compreendidas, uma comunidade onde nós nos consigamos sentir bem connosco mesmas também. Enfim, nós na academia também temos uma comunidade neste sentido, a comunidade mais leve, que tem exatamente este propósito, em dar-vos ferramentas, em inspirar-vos para vocês também serem a vossa própria melhor versão. Eu vou deixar o link na descrição, mas existem muitas outras comunidades que vão de acordo com vários objetivos. Enfim, se tens o objetivo, por exemplo, se começarem a investir o teu dinheiro, se calhar podes ter pessoas à tua volta que não estejam tão interessadas neste assunto, porque não encontrar uma comunidade que te vá ajudar neste sentido. Tenta perceber quais é que são os teus objetivos, encontra uma comunidade de apoio para te ajudar a chegar lá, porque vais ver que o teu mindset, a forma como tu vais pensar quando estás rodeada dessas pessoas, vai ser totalmente diferente da forma como tu vais pensar se estiveres rodeada de pessoas que só reclamam, que estão de mal com a vida, que, enfim, que não te apoiam, que não te inspiram, que tu até te sentes mesmo mal ao pé dessas pessoas. Começar a ir a retiros, começar a ir a eventos em grupo, eu acho que faz todo sentido quando nós temos também o contacto pessoa a pessoa, não só online, mas também quando nós começamos a ter este contacto pessoa a pessoa, é super importante. Enfim, rodeia-te de pessoas que te inspiram, rodeia-te de pessoas que te ajudam a ser melhor, que te ajudam a aceitar-te também como tu és, a desenvolver a tua autoestima. Eu acredito muito no efeito e no poder da comunidade e por isso mesmo acho que faz todo sentido também, e faria todo sentido deixar-te aqui esta dica. Dica número 3. Faz pausas durante o dia para perceberes o que é que tu estás a pensar. Grande parte dos nossos pensamentos são inconscientes, nós não temos noção deles. Estão a ver aquela... Eu vou deixar aqui também a imagem desse desenho. Há um desenho muito conhecido que passa na internet, pelo menos no mundo do desenvolvimento pessoal, em que se vê um iceberg e normalmente só se consegue ver a ponta do iceberg e depois o resto do iceberg está debaixo d'água, que é aquilo que não se vê. Os nossos pensamentos são mais ou menos assim. Nós só conseguimos ver uma pequena parte da ponta do iceberg dos nossos pensamentos. Muitas vezes nós não temos sequer a noção do que é que estamos a pensar. Se calhar até começamos o nosso dia, por exemplo, a pensar: epá, que seca, vou ter que ir trabalhar, vou ter que ir para o trabalho, não me apetece nada ir trabalhar. Depois já nos sentimos mal, ainda nem saímos de casa, ainda nem sequer estamos no trabalho, já nos estamos a sentir mal. Isto tudo por causa de um pensamento que nós nem sequer temos consciência. Por isso, eu acho que é muito importante nós fazermos pausas ao longo do dia, perceber o que é que nós estamos a pensar, perceber: será que este pensamento me está a deixar a sentir bem ou mal? Será que este pensamento me está a deixar sentir feliz ou infeliz? E às vezes nós só termos consciência dos nossos pensamentos já muda imenso. Porque não começares o dia a pensar: epá, olha, tenho a oportunidade de ir trabalhar, há tanta gente que não tem trabalho, há tanta gente que provavelmente está a passar mal, eu tenho um trabalho, este trabalho dá-me um salário ao final do mês, pá, sou mesmo grata por ter este trabalho. Repara, é completamente diferente tu pensares: ei, tenho que ir trabalhar, que seca, não apetece nada, para eu estou grata por este trabalho. Por isso, fazer pausas ao longo do dia. Eu gosto de começar a minha pausa logo de manhã. Eu, assim que acordo, eu nunca acordo e salto da cama, eu normalmente acordo, fico um bocadinho a perceber quais é que são os meus primeiros pensamentos logo no início do dia, e comecei a perceber que um dos meus pensamentos ao início do dia é: tenho de me levantar, tenho muita coisa para fazer, tenho de me levantar, e depois acabava por ter um dia muito mais corrido do que aquilo que na realidade necessitava de ser. Então comecei a mudar esse pensamento, porque a partir do momento em que nós temos esta consciência também podemos mudar. E isto leva-me também à próxima dica, que é a dica número 4. Foca-te naquilo que há de positivo e aprenda a lidar com aquilo que há de negativo. Eu acho que há hoje em dia uma cultura também muito grande de positividade tóxica. Eu acho que existe isto, ou seja, temos que pensar sempre positivo e ignorar o negativo. Eu acho que não, o negativo, aquilo que nós chamamos de negativo, normalmente também acaba sempre por ter uma parte de aprendizagem, e nós podemos usar isso também na nossa vida. Mesmo as situações negativas podemos lhe dar um propósito positivo, mas trazer como aprendizagem para a nossa vida, para depois fazermos de forma diferente. Mas eu acho que não se deve de ignorar isso. Eu acho que nós não devemos forçar pensar sempre positivo. Eu acho que nós devemos nos focar efetivamente no positivo, porque é uma grande dificuldade da nossa mente. A nossa mente tem
maior competência para lidar ou para se focar naquilo que é negativo, e de certeza absoluta que já passaste por isto. Teres um dia que até estava a correr bem, estava tudo super... estava a ser um dia leve, um dia tranquilo, e de repente existe alguma coisa que acontece que foi negativa, por exemplo, receberes um e-mail do teu chefe a resmungar por algum motivo e esse e-mail estragar o dia todo e tu te esqueceres até que estavas a ter um dia positivo. Isto porque nós nos começamos a focar, lá está, através dos pensamentos que são inconscientes, começamos a focar nas coisas negativas, naquele e-mail, a reclamar, a ter pensamentos super negativos e super densos, e acaba por estragar o resto do nosso dia. Mas se nós conseguirmos aprender a lidar com essas situações e nos focarmos naquilo que houve de positivo ao longo do dia, tu vais ver que a tua vida se torna muito mais leve, e no dia a dia tu vais te sentir muito melhor, vais te sentir mais feliz, mais leve, mais saudável, mais equilibrada. Vais ver que vai ser muito mais fácil depois ao longo do dia de tu conseguir gerir, por exemplo, outras situações negativas que podem acontecer, porque, não é? Normalmente, ou às vezes não acontece só uma situação negativa ao longo do dia, podem acontecer mais, mas vais ver que vais encarar isso com muito mais leveza do que se estiveres constantemente focada naquela coisa negativa e te esqueceres tudo o resto positivo que até aconteceu ao longo do dia. Por isso, foca-te no positivo, aprenda a lidar com aquilo que é negativo. Eu gosto de fazer um exercício que é, no final do dia, relembrar-me das coisas positivas que aconteceram no meu dia. Isto ajuda a treinar a minha mente e a treinar o meu mindset para se focar no positivo, e deixo-te aqui este exercício, caso te seja útil, que é útil de certeza absoluta. Se tu começares a colocar isto em prática na tua vida, tu vais ver que vais começar a viver uma vida mais leve, vais te sentir muito melhor contigo mesmo e com os outros. Por isso deixo-te aqui também esta dica. Dica número 5, começa o dia com gratidão. Eu poderia falar minutos, horas sobre isto, porque é sem dúvida alguma uma das práticas que mudou a minha vida. Eu já faço isto há anos. Se não é escrever, é pensar sobre isto. Se não é pensar sobre isto, é refletir sobre a gratidão, sobre o que é que eu sou grata no meu dia-a-dia, e eu aconselho esta prática a toda a gente. Isto mudou mesmo a minha vida, a forma como eu vejo a minha vida, mudou o meu pensamento. Começar o dia a agradecer, sejam coisas que nós até consideramos pequenas, que muitas das vezes não são assim tão pequenas, quer sejam coisas grandes, não importa, quer seja um momento do nosso dia, quer seja vários momentos do nosso dia, não interessa. O interessa é o quê? Aquilo que mais interessa na gratidão não é nós fazermos uma lista. Aquilo que mais interessa na gratidão é nós sentirmos essa gratidão. E se nós conseguirmos sentir gratidão por uma coisa todos os dias, sentir mesmo essa gratidão, agradecermos mesmo, nós vamos começar a ver as coisas, a vida de outro prisma e de outra perspectiva, e vais começar a perceber que também consegues ter uma vida mais positiva, uma vida mais feliz ao focar-se na gratidão, ao agradeceres, nem que seja uma coisa. Enfim, eu agradeço imensas vezes eu estar viva só, e simplesmente estar viva e ter esta oportunidade de experienciar a vida. Olharmos para alguma coisa que nós possamos agradecer no nosso dia-a-dia vai mudar tudo. Última dica: dedica tempo a ti mesma. E eu sei que muito provavelmente, se estás a viver na roda viva da vida, como todos nós, deves estar a pensar: Rita, primeiro, eu não tenho tempo para isso. Segundo, eu sinto-me culpada quando tiro tempo para mim mesma, portanto, isto não vai dar. Esta dica é muito gira, mas não vai funcionar. Eu gostava que mudasses agora o teu pensamento e que mudasses a tua perspectiva relativamente a isto. O nós não termos tempo para dedicarmos a nós mesmas só faz com que nós percamos mais tempo. E eu sei que isto parece que é um contrassenso, mas não é. Nós, quando dedicamos, nem que sejam 5 minutos a nós mesmas, nós estamos a ganhar tempo ao longo do dia. Nós vamos nos sentir... Eu costumo falar até com as minhas super mulheres da academia, e costumo falar também aqui no canal, que nós não podemos dar de copo vazio. Nós não podemos dar de copo vazio. Nós temos que encher o nosso copo para depois conseguirmos dar. Se nós nos damos tempo a nós vamos estar vamos estar a fazer o quê? Vamos estar a encher o nosso copo, certo? Ou seja, vamos ter mais tempo para o resto das coisas. Vamos começar a priorizar outras coisas também, o que nos dá mais tempo para aquilo que é realmente importante na nossa vida. Por isso, muda um bocado essa perspectiva do eu não tenho tempo para dedicar a mim mesma, eu nem tenho tempo para respirar, quanto mais para dedicar a mim mesma. Começa a mudar isso, porque vais ver que a partir do momento em que começas a dar mais tempo a ti, vais ter mais tempo na tua vida também. E depois a culpa, lidar com a culpa, tirarmos tempo para nós e não darmos aos outros. Mais uma vez, quando nós enchemos o nosso copo, nós vamos dar de copo cheio, não vamos dar de copo vazio. Ou seja, nós vamos estar a dar mais aos outros do que estaríamos a dar se nem sequer tirássemos tempo para nós. Por isso, reflete sobre isto, desconstrói essas crenças de que não tens tempo, de que os outros vão
vão te culpar ou tu é que vais sentir culpada relativamente a isso. Desconstrói isso e começa realmente com 5 minutos, por exemplo, todos os dias, para fazeres a tua lista de gratidão, porque não? E vais ver que vais começar também a dar mais aos outros, vais começar a ganhar mais tempo no teu dia-a-dia, vais viver uma vida mais leve, mais saudável, mais feliz, porque é para isso que nós estamos aqui. Eu espero que este vídeo tenha sido útil de alguma forma, espero que este vídeo te tenha ajudado a trazer aqui mais clareza sobre como é que o teu mindset pode mudar a tua vida, como é que o pensamento positivo pode mudar a tua vida, como é que tu podes fazer isto na prática no teu dia-a-dia, porque eu acho que há muita gente que fala sobre isto, mas depois nós ficamos assim um bocado confusos, mas como é que isto funciona? São coisas simples como estas, fazermos estas coisas simples no nosso dia-a-dia é aquilo que realmente vai mudar o nosso mindset, vai mudar a forma como nós pensamos e, sem dúvida alguma, vai mudar a nossa vida. Agora deixo-te a pergunta, por onde é que tu vais começar, não é? Por qual dica é que tu vais começar a implementar na tua vida? Teria muitas mais para te dar, mas para já acho que estas são as dicas mais importantes, diria eu. Espero que este vídeo tenha ajudado de alguma forma. Não te esqueças de subscrever o canal, não te esqueças também de deixar um big like neste vídeo. Um grande beijinho e voltamos a ver no próximo vídeo.